Então, pessoal, hoje a gente vai comentar sobre diodos reguladores de tensão, né? Também conhecidos como diodo Zener. E agora a gente vai ter uma novidade no canal aí, que a gente vai ter uma vinheta também, né? Olha só que legal, né? Então, para quem quiser saber um pouco mais aí sobre diodo Zener, é só aguardar a vinheta que logo a gente está de volta. Valeu? Bom, os modelos assim mais conhecidos que vocês vão encontrar bastante em circuitos eletrônicos, placas, né? Vai ser esse modelinho aqui. Ele tem essa coloração mesmo, ele é mais vermelhinho, né? Não quer dizer que todos vão ser assim, mas se você encontrar numa placa um diodo assim, com essa coloração, é bem provável que ele seja um diodo Zener. Eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco algumas fotos onde aparecem eles no circuito mesmo. A simbologia é bem parecida com a do diodo comum, né? Só que daí a gente tem aqui, ó, essas dobrinhas aqui no catodo, né? Então, quando vocês virem essa simbologia aqui, já saibam que se trata aí de um diodo Zener, né? Ou um diodo regulador de tensão. Bom, aqui tem algumas aplicações, tá? Algumas fotos, né? Aqui no caso seria o diodo Zener SMD. Olha só, ele é bem menor, né? E ele tem um encapsulamento também colorido, digamos assim, né? E onde tem a faixinha aqui, no caso, seria o catodo. Os THTs, quando são maiores aqui, né? Ele tem essa coloração aqui também, é meio amarelo, né? Não sei como vai ficar no monitor de cada um. Mas aqui também, ó, temos outra aplicação. Aqui nesse caso já está indicado, ó, diodo, que isso aqui é um diodo Zener e a tensão dele é 3,6 volts. Ou seja, esse diodo Zener está sendo usado para produzir uma fonte de tensão de 3,6 volts. Depois a gente vai ver ali como é que faz isso. Mas então, na placa, né, normalmente vocês vão encontrar os diodos Zener, vai ter mais ou menos essa característica aqui, tá? Então vamos lá. Bom, o diodo Zener ele atua na região de ruptura, bem o contrário do que era o outro diodo. O outro diodo ele tinha que trabalhar polarizado diretamente, né? E o outro diodo, quando atingisse a tensão de ruptura, é porque você praticamente iria danificar o diodo comum, né? O diodo Zener não. A gente vai mostrar aqui, ó, que ele está polarizado reversamente e esse é o jeito de utilizar o diodo Zener. Olha só, pessoal, aqui a gente tem os dados de um diodo Zener. Região de ruptura 10 volts, corrente de operação 100 mA. O que seria então, né? Que esse diodo ele vai passar a conduzir corrente elétrica a partir de 10 volts. Aqui a gente tem uma fonte de 24 volts. Se essa fonte aqui fosse uma fonte que, digamos assim, começasse em 0 volts e fosse subindo até chegar a 24 volts, enquanto ela não passasse de 10 volts, não haveria corrente circulando aqui pelo circuito, porque esse diodo ele vai bloquear a corrente elétrica até que o potencial seja superior a 10 volts. Então, assim, ó, se esse diodo aqui, ó, a região de ruptura dele é 10 volts, isso quer dizer que a queda de tensão em cima dele vai ser de 10 volts. Então, olha só, vamos fazer os cálculos aqui para esse circuito. A gente tem o diodo Zener e um resistor de 1K. Qual que é a corrente no resistor? Para a gente encontrar a corrente no resistor, a gente precisa saber a queda de tensão em cima do resistor, né? Como esse diodo Zener ele é de 10 volts, então em cima do diodo Zener aqui vai ter 10 volts, sobrando então 14 para ter em cima do resistor. Então, né, corrente é tensão sobre resistência, que vai dar o quê? 14 volts dividido por 1K, ou 1000 ohms. Isso vai dar 14 mA. Então, a corrente de operação desse diodo aqui, né, os dados do nosso datasheet, é que ele é de 100 mA. Então, como a gente calculou aqui, vai dar 14 mA, então tá ok, né? Ele está trabalhando em uma corrente de operação menor ao que ele suporta. Tá, e se a gente polarizar o diodo Zener diretamente, o que acontece? Quando ele é polarizado diretamente, igual o diodo convencional, ele vai
ter só 0,7 volts de tensão em cima dele. Então ele vai atuar como um diodo comum, né? Ele não vai estar fazendo o papel dele, que é ser regulador de tensão. Daí vamos calcular a corrente aqui no resistor de novo, né? Tensão, corrente é tensão sobre resistência. Agora no resistor tem 23,3 volts, porque a gente polarizou diretamente. A queda de tensão aproximada aqui, né? 0,7 volts. A corrente vai dar 23 mA, né? Percebam que se a gente polarizar ele diretamente, o circuito muda totalmente, né? Agora passa a ser uma outra corrente que está circulando aqui e a gente já não tem mais a tensão que teria na polarização reversa. Bom, pessoal, esse slide que eu vou mostrar para vocês agora, ele deu problema durante a edição do vídeo. Então eu vou estar mostrando ele sem a minha imagem mesmo e vou explicar para vocês o circuito aqui, né? Então essa seria uma configuração aqui para utilizar o diodo Zener como fonte de tensão, né? O que nós temos ali, né? Uma fonte de 24 volts, um diodo Zener de 5 volts. Então, fazendo essa conexão, né, essa ligação, nós teríamos 19 volts de queda em cima do resistor e 5 volts do diodo Zener. Porque nesse exemplo aqui eu estou dizendo que esse Zener é um Zener de 5 volts. Mas se aqui tivesse um outro modelo, né, 10 volts, 15 volts, teríamos então 15 volts em cima do diodo Zener e o restante em cima do resistor. Eu não botei nenhum valor de resistor ali, porque esse aqui é só para mostrar qual que é a configuração, né? No caso, o resistor teria que ser dimensionado de acordo com a corrente do diodo Zener. E para que usaríamos isso, né? Isso aqui poderia ser utilizado para, de repente, alimentar um circuito integrado, né? Um PIC ou coisa assim. Poderia também estar sendo utilizado para acionar entradas digitais de um microcontrolador, tipo um Arduino. Poderia também estar sendo utilizado uma fonte aí para fazer acionamento de algum relé. E, enfim, né? Essa aplicação ela tem bastante utilidade, né? Em vários casos assim pode ser utilizado. E o diodo Zener normalmente é só isso mesmo, tá? É para regular a tensão ou então alimentar algum circuito, enviar algum sinal. Agora a gente já vai prosseguir com as imagens normal. Bom, o próximo assunto que a gente vai estar comentando vai ser capacitores, né? E a gente vai ver algumas aplicações, para que eles servem, e também vai ver como é que coloca eles na ponte retificadora, como eu comentei lá no último vídeo. E vamos tentar fazer aí, vou tentar mostrar para vocês uma experiência prática de retificador mais capacitor, para mostrar certinho as etapas, né? E ver como é que funciona isso aí. Antes de finalizar o vídeo, eu queria responder a um comentário de um inscrito do canal, o Daniel, que ele perguntou como é que funciona, que ele pegou uma fonte ATX e disse que mediu em um ponto dava 12 volts, no outro ponto dava menos 12 e somando as duas dava 24. O que é isso, né? Como é que funciona? Bom, isso chama-se fonte simétrica, tá? Como é que faz uma fonte simétrica? Bom, a gente vai colocar aqui, ó, duas fontes de 24 volts e elas estão ligadas em série. Então, o positivo de uma está ligado aqui no negativo da outra e daí agora as duas fontes estão em aberto. E aqui a gente tem um ponto comum, né, ligado no meio das duas. Então vamos lá. Se a gente pegar um voltímetro e botar aqui, né, o nosso V1, qual é a tensão que o V1 vai medir? 24 volts, né? Porque ele está ligado aqui, ó, no negativo de uma das fontes e no positivo dela. Então ele está medindo o potencial dessa fonte aqui. Agora a gente vai botar um outro voltímetro aqui na fonte de baixo, o V2 aqui, ó. Percebam que a ponteira negativa do nosso voltímetro está no mesmo potencial ali que a negativa do V1 estava, né? A gente tem que manter a mesma referência. E daí agora ela está medindo aqui, ó, entre o positivo e o negativo. Percebam que o voltímetro aqui ele estaria invertido, né? Porque a ponteira negativa dele está no positivo dessa fonte e a ponteira positiva
está no negativo dessa fonte. É só uma questão de referência. Então o V2 vai me indicar menos 24 volts. Agora a gente vai medir uma terceira tensão, que é entre os extremos, né? Que vai ser o nosso V3. O V3 está medindo do negativo dessa fonte de baixo até o positivo da fonte de cima, pegando a soma, né, dessas duas fontes. Então ele vai indicar 48 volts. Olha só, negativo dessa aqui de baixo e o positivo dessa aqui de cima. Como as duas fontes de tensão elas estão em série, a gente soma as tensões. Seria como se a gente pegasse pilhas, né, e fosse colocando uma em série com a outra. A gente vai aumentando a tensão. Então é assim que funciona uma fonte simétrica. Se você mede do ponto comum para o positivo, vai ter a tensão positiva. Do ponto comum para o negativo, você tem a tensão negativa. E se medir os extremos, você tem a soma das duas. Para que usa, né, essas fontes aí? Elas são muito utilizadas, né, em circuitos com amp-ops, né, ou comparadores, ou em circuitos que você precisa de ter tensões positivas e tensões negativas. Mais para frente no canal, né, como esse aqui a utilização dessas fontes ela é um pouco mais complexa, talvez a gente aborde isso mais para frente, né, ao decorrer dos vídeos, aí, conforme a gente for avançando nos assuntos. Então, espero que tenha respondido a pergunta do Daniel aí, e também deixo aqui para qualquer outro inscrito do canal, né, que tenha alguma dúvida, poste nos comentários, e claro, né, assim que a gente puder, a gente vai respondendo a todas. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos e tenham uma excelente semana. Fiquem todos bem. Valeu!